como é que começou a tua jornada no rádio, cara? Como é que tu decidiu ser radialista? Cara, eu fazia engenharia química, né? Eu gostava muito, sempre gostei muito de química e tal. E aí eu passei no vestibular para engenharia química, cheguei a cursar 4 anos de engenharia química, faltava muito pouco para eu me formar e eu resolvi largar e aí eu descobri o rádio. Porque eu sempre gostei muito de música, né? Sempre me interessei muito por música. Descobri a Rádio Ipanema, né? Que foi foi uma paixão na época, assim, para mim. E aí eu comecei a me envolver cada vez mais, cada vez mais. Cheguei a trabalhar em dois empregos, né? Trabalhando na rádio e trabalhando também, na época eu trabalhava no DEMAI como técnico químico, sempre envolvido como química, né? Ou engenharia química, enfim, eu estava cursando engenharia química. E aí eu decidi largar porque eu vi que a minha paixão era o rádio entretenimento, né? Não o rádio jornalístico, rádio de música, né? Que deu uma caída, mas na época era muito forte, mas felizmente continua rolando. E aí, a partir de lá para cá, eu trabalho em rádio e é isso que eu quero. Mais ou menos assim que rolou a minha função, assim, com o rádio. E a Rádio Ipanema foi a primeira que tu foi trabalhar, KG? Eu comecei na Rádio Ipanema, né? Aí o Mauro Borba saiu da rádio, né? Rapidamente eu vou colocar como é que foi a minha trajetória. O Mauro saiu, foi para a Felusp, né? A Felusp era uma rádio alternativa que funcionava na Ubra, dentro da Ubra, né? E aí logo depois que ele foi, ele me chamou para fazer parte da Felusp. A Felusp foi o embrião da pop rock, né? Então, a partir a gente ficou, acho que 1 ano na Felusp. Eu fiquei 1 ano na Felusp, o Mauro estava coordenando lá. E aí o Fetter chegou, com a chegada do Fetter, a gente formou a pop rock com a equipe, né? Com o Porã, Maurício Amaral também estava por lá, enfim. E aí com essa equipe a gente formou a pop rock. A gente fiquei 11 anos trabalhando na pop rock. E aí, com o nosso sucesso, principalmente do Cafezinho, né, que foi um programa que a gente criou e que deu muito certo, a Atlântida Sim. Nos chamou para fazer alguma coisa similar. Contratou eu, o Fetter e o Maurício, né, e para fazer alguma coisa similar. E assim surgiu o Pretinho Básico. Os dois programas até hoje existem, né, o Cafezinho, hoje na Mix FM, né, e Sim. o Pretinho Básico na Atlântida, né. Aí eu saí, fiquei 5 anos na Atlântida, saí e voltei para Ipanema. A Ipanema já numa outra, ainda uma rádio alternativa e tal, mas um pouco diferente daquela Ipanema inicial. Anos 80. E aí a Ipanema fechou, né? Aí eles acabaram com a Ipanema, a Bandeirantes AM foi pro dial da Ipanema, aí eu saí e aí foi para União FM de Novo Hamburgo. Fiquei lá durante um tempo. Fiquei acho que uns 2 ou 3 anos na União de Novo Hamburgo, mudei um pouco lá a cara da rádio, que é o que eles queriam, né? Uma modernizada na rádio, fazer uma rádio um pouco diferente do que era a União há um tempo atrás. E aí depois eu estou aqui em Canela desde então, desde o final de 2016, estou na Clube FM aqui em Canela, bem feliz aqui também. A ideia era modernizar a rádio, né? Dar uma nova cara para a rádio. A rádio pertence a uma família, né? E o neto do dono da rádio assumiu e aí me chamou para dar uma mudada na rádio, para modernizar, para fazer uma rádio mais bacana, mais dinâmica, mais moderna, né? Mais descolada. E é assim que está funcionando a Clube FM. Beleza. Rapidamente. Nando. Assim. Ô, KG, e como tu tem aquele programa clássico, né, cara, que já tem um bom tempo aí contigo aí, o Rock and Blues, né, velho? E, cara, como é que tu enxerga a cena, tanto a mundial quanto aqui a cena local brasileira e tudo mais? Como é que tu enxerga se tem banda surgindo? Se ainda tem uma esperança pro rock? Como é que tu enxerga a cena? Cara, foi bom tu ter citado esse programa, que eu até tinha me esquecido de citar ele, né? Que é um programa que eu tenho eu criei esse programa se eu não me engano, em 1999, ou seja, ele já tem
muito tempo. Eu criei ele com o Jimmy Joe na época da Pop Rock, e o nome do programa inicial era Blues e Companhia, porque a gente só tocava blues e black music, soul, jazz, algumas coisas por aí, e deixava o rock meio de fora, né? E aí depois que a gente montou a Pop Rock, eu resolvi abrir um pouco o leque, o programa passou a ter 2 horas, e aí virou Rock and Blues, porque daí a gente inseria o rock também. Mas é um programa que eu criei, né, junto com o Jimmy, mas eu criei e eu tenho levado ele em todas as rádios que eu passei, e é um programa que eu tenho muito carinho, eu acho demais, eu adoro fazer, até porque é um som que eu gosto, né, o som que eu curto, e hoje ele está na União FM, né, eu trabalho na Clube, mas toda quarta-feira eu mando para a União FM o Rock and Blues. Amanhã, por exemplo, das 8 às 9, tem um programa inédito que eu gravo aqui, e mando, e é um programa que eu adoro fazer, e quem ouve tem seguidores bem específicos, assim, né? Mas é um programa que é muito legal de ouvir. E sobre essa tua pergunta, cara, sempre foi um gênero difícil, né? Sempre foi nunca foi uma coisa muito popular. Teve a popularidade do rock nos anos 80, teve, claro, um pouco nos anos 90 com o movimento grunge, mas sempre foi uma coisa muito específica, né? Sempre foi um público muito específico que curte rock e mais ainda blues, né? Então, cara, se a gente vai achar que o rock tá morrendo, que não tem bandas de rock, ou então entrar nessa onda saudosista que eu acho horrível, tipo, o rock era legal na época do Led Zeppelin. Porra, o Led Zeppelin é uma banda fantástica, né? Os Stones, os Beatles, o Pink Floyd, as grandes bandas, mas tem muita coisa legal rolando também, cara, sabe? Tem que dar uma fuçada aí, o Spotify tá aí justamente para isso, cara, sabe? Sim. Então tem rock aí em tudo que é parte do mundo, não só na Inglaterra e nos Estados Unidos. Aqui do lado, na Argentina, tem um mercado de rock fantástico, e tá tudo aí disponível no Spotify, entendeu? Aí os caras vão lá e ouvem sempre a mesma coisa. Eu só ouço o LED 1, o 2, o 3 e o 4, porque o resto não presta. O Diego aí, ó. Nosso companheiro. Ele só tem 100 músicas. 100 músicas a vida toda e não troca aquilo ali, ó. Não, cara, mas eu acho fantástico. Claro, isso aí, a gente sempre cai aí, entendeu? Eu sempre vou ouvir Led Zeppelin até morrer. Desde que eu descobri Led Zeppelin, eu vou ouvir, que foi uma das grandes bandas da minha vida, óbvio, né? Eu vou sempre ouvir outras coisas, mas é óbvio que eu sempre vou cair no Led Zeppelin, nos Stones, nos Beatles, no Pink Floyd, nas grandes bandas, entendeu? Mas tem muita coisa surgindo, isso é que é legal. E o programa, o Rock and Blues, eu sempre abro com um lançamento, né? Então eu vou atrás de bandas de blues, de bandas de rock, alguns veteranos também. Agora o Deep Purple, por exemplo, tá de volta, né? Tá lançando um disco novo aí e tal. Claro, tem as velhas também que a gente tem que tocar, óbvio, né? Mas sempre tem coisas legais, tem mercado bacana aqui. Nunca deixou de existir bandas de rock surgindo aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é um cenário muito propício para o surgimento dessas bandas. As pessoas têm que prestarem atenção, né? Então, como agora a oferta está muito maior e as rádios, por exemplo, não estão tocando, é difícil tu achar uma rádio que não toque sertanejo, que não toque funk, que não toque pagode hoje em dia, sem criticar o gênero, mas não é a minha praia, não é o que eu curto. É difícil. Ninguém aqui curte, Cajé, fica tranquilo. Mas eu acho que é isso, essa é a minha visão assim, para o mercado, para o cenário atual de rock e blues, principalmente. Tu falou do rock argentino. Eu tô escutando uma banda chamada Ataque 77, tu conhece? Isso é de hip hop, por acaso? Não, é punk rock. É punk rock. De punk rock. Eu conheço uma banda mexicana que tem um título bem parecido com esse, que inclusive tem no meu Spotify, não estou me lembrando agora, mas a batida é de hip hop, mas é muito divertido também, porque as letras dos caras são muito escrachadas, assim, mas é uma banda mexicana, que é parecido. Mas é isso, cara, tem muita coisa rolando. Vocês conhecem os Intoxicados? Não. É muito legal. É uma banda muito bacana, tem rolado, eu tenho escutado direto a Rock and Pop, né, que é uma rádio muito legal lá da Argentina, que aliás teve influência
no nome da pop rock, depois eu conto melhor para vocês. Bacana. E aí eu tava ouvindo a música nova deles esses dias na Rock and Pop, que é muito bacana, é um rockzinho muito legal. A voz do vocalista é show de bola. Procurem aí os Intoxicados, que vale a pena. Vou até anotar, já aqui. Michel. KG, duas de vereda. Fazendo um paralelo mais técnico da rádio, quando tu começou lá na Ipanema para agora. A gente sabe que mudou aí da internet, já mudou muita coisa, mas uma visão interna tua, assim, mais técnica da diferença básica, o que mais mudou? E a outra já é do cafezinho. O que tu pode nos dizer de bastidor do cafezinho, que aqui eu acho que a gente tem bastante essa referência lá do início, foi muito legal. E como é que funcionou o início lá? Quem é que deu mais ideia? Como é que foi essa produção, essas ideias lá para começar o cafezinho que está até hoje? Bom, a parte técnica da rádio, cara, mudou demais, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei no rádio não existia CD, né? Então a gente tinha que ter, como era uma rádio musical, a Ipanema, a gente só trabalhava com vinil. Então sempre tinha que ter uma pessoa lá para fazer a mixagem, passado, né, as faixas dos vinis, não tinha CD e muito menos MP3 e computador. Então, vocês imaginem, às 4h30 da manhã, de uma terça para quarta-feira, tinha que ter um pobre coitado lá para fazer a mixagem de uma faixa para outra. Era um horror. Claro que aí rolavam os Pink Floyd, né, aquelas faixas maiores. Aí, seguidamente, o operador pegava no sono. Aí a gente acordava de madrugada, assim, com o barulho da agulha chegando no final da faixa e repetindo, assim, porque aí a gente sabia que o cara pegou no sono, ou chegava bêbado, sei lá o que acontecia. Aí tinha que ligar para o interno da rádio para acordar. Ô, meu, acorda aí, porque o disco acabou a faixa. Aí o cara acordava, sabe? O cara se acordava todo nervoso e botava... Enfim, isso não tem mais, né? Eu me lembro que a primeira vez que a gente rolou um CD na Ipanema deve ter sido em 92 ou 93. Foi a primeira vez que a gente rolou um CD. A gente conseguiu um aparelho que reproduzia CD emprestado e foi um acontecimento na Bandeirantes, né? Foi uma coisa assim fantástica. Veio os diretores da Bandeirantes para, se eu não me engano, era o CD do Rush que a gente conseguiu para tocar, e aí foi assim, nós vamos tocar agora a primeira execução da Rádio Ipanema em compact disc, em CD, que era uma coisa assim, era a modernidade, era uma coisa, né? Hoje em dia, tu vê, os troços estão aí atirados, né? Hoje é ou computador ou vinil, né? O CD ficou no limbo, na verdade. Né? Então, muita coisa mudou, e aí depois o MP3 e o computador. Hoje, tu sai da rádio sexta-feira de noite e volta segunda-feira de manhã e o computador segura tudo durante todo o fim de semana. Né? Então, aí a música, a rádio musical, enfim, né? Mas aí tu tem que ter o conteúdo, né? Tu tem que ter conteúdo, é isso que eu falo sempre, sabe? Se uma rádio não tiver conteúdo, se tu não tiver conteúdo, se o locutor não tiver conteúdo, bom, qualquer um faz um playlist e sai tocando, sabe? Tu usa o teu Spotify, daí tu não precisa ouvir música que tu não tem como tocar na rádio hoje uma música, pelo menos uma música que o ouvinte não gosta, não tem como agradar todo inteiro. Então aí tu faz um playlist teu e sai tocando, porque tem o perigo de ouvir que tu não gosta, né? Só que aí a rádio tem o conteúdo, vai te dar notícia, vai te dar informação, rádio de entretenimento vai te fazer esse serviço nesses tempos complicados, né, que as pessoas estão em casa, que é sono ruim, que é aquele bombamento de desgraça e tal. Tem lá um momento que tu pode fazer um momento um pouco mais astral, tocando música, enfim. Então, tudo isso, esse é o papel do... sobre o cafezinho, né, que tu me perguntou. O cafezinho, isso, na verdade, ao contrário do Pretinho Básico, né, o Cafezinho foi um programa que começou absolutamente por acaso. E eu não sou da formação original do Cafezinho, não sei se vocês sabem disso. Eu entrei um pouquinho depois do início do Cafezinho. O Cafezinho tinha o Celso Garavello, que fazia parte da equipe, né, da Pop Rock, e ele que fazia parte da primeira formação do Cafezinho. E depois eu entrei no lugar dele, um pouco depois, assim. E aí eu fiquei, né, todo o tempo, né, enquanto a gente estava naquela formação clássica do Cafezinho, mas eu não comecei no início. Eu fazia um outro horário, não me lembro qual era o horário que eu fazia, mas a história começou assim, o pessoal chegou do almoço, né, e começou a conversar no estúdio,
e eu acho que era o Fetter que estava no ar e que esqueceu o microfone aberto. E alguém ligou e disse, o microfone está aberto, a gente está ouvindo tudo que vocês estão falando. E foi uma coisa absolutamente casual. E aí o Fetter disse, não, então eu vou desligar o telefone. E as pessoas, não, deixa ligado que o papo está muito legal. E não sei do que eles estavam falando, não me lembro o que era, mas era uma coisa muito espontânea, assim, sabe? E aí as pessoas aí se reuniram e disseram, cara, vamos fazer isso amanhã também, vamos ver o que dá. E foi indo, e as pessoas foram gostando, foram curtindo, foram participando. Daqui a pouco a gente teve que chamar um produtor, porque o volume de material era muito grande, e assim o programa surgiu. Então foi absolutamente casual, ao contrário do Pretinho Básico, né? O Pretinho, a gente foi para a Atlântida no intuito e com o objetivo de fazer um programa similar ao Cafezinho na Rede Atlântida, né? Assim que surgiu o Pretinho. Bacana. Uma base já. Né? Rafael. Isso aí. Bom, que bom que agora eu tô falando com um bom conhecedor de música, né? É que assim, ó, vamos falar um pouco de bandas desconhecidas, né? Quando eu vejo, tipo, o Diego, meus amigos mesmo, né? Eles sempre perguntam, o que tu tá ouvindo? Eu sempre digo, cara, eu amo uma banda chamada Jamiroquai. Só que ninguém sabe o que é. Tu provavelmente deve ser a primeira pessoa que sabe que banda é essa, né? E eu recomendo muito essa banda, eu amo essa banda de paixão mesmo. Qual a banda desconhecida que tu me recomendaria, além dos Intoxicados que tu falou já? Sim. Cara, olha, o Jamiroquai é uma banda bem conhecida e bem tocada, sabe? Eu sinceramente não achei ninguém que conheça pra conversar sobre, né? Porque, olha, todos os meus amigos, todo mundo que eu converso, ninguém sabe o que é. Pra tu ter uma ideia, Rafa, a gente tem aqui no playlist da rádio, deve ter umas 6 ou 7 músicas do Jamiroquai, que toca naturalmente Cosmic Girl. O Virtual All Insanity Right, também deve ser uma delas. Né? Virtual Insanity, que é clássica. Então, cara, eu acho uma banda bem legal, é bem bacana, né? Eu gosto. Acho que o problema são os amigos, Rafa. O problema são os amigos, né? Eu acho. Só funkeiro, né? Repensa esse lado, deixa a música aí, né? Mas assim, cara, eu gosto muito dessa cena de blues norte-americana, né? Então tem alguns caras assim, tem agora um guri que é o Ingram, como é que é? É o Kingfish Ingram, é o nome dele, tem 18 anos, é a grande coqueluche do blues nos Estados Unidos. Ele lançou agora um disco com a participação do Buddy Guy, por exemplo, né? Só para vocês terem uma ideia. Foi o primeiro disco dele. E é uma sensação, o guri é fantástico, assim, ele é meio gordinho, assim, sabe? E a guitarra meio que some dentro dele, assim, cara, ele toca muito, assim, e eu vou descobrindo muito, porque como eu tenho que furungar sempre um artista para abrir o Rock and Blues com uma novidade, então eu vou atrás de sites de blues, eu vou atrás de sites de rock, eu procuro no All Music, por exemplo, os lançamentos. Eu tenho vários canais assim que eu procuro, porque eu sempre tenho que ter um lançamento um por semana para abrir o programa. Claro. O Rock and Blues. Amanhã, por exemplo, a música que abre o programa de amanhã, quarta-feira, é o disco novo da Shirley King, que é a filha mais velha do B.B. King. Nossa, que é fantástico. O som dela é demais, é muito legal. Blues for a King é o nome, que é um tributo ao pai dela, com várias participações especiais. E assim eu vou furungando, assim eu vou procurando, claro. Entendeu? Eu até vou procurar também, porque eu gosto de ouvir esses tipos de música assim, que não estão fora do cenário comercial, como posso dizer. Claro, porque hoje a gente ouve a rádio e tipo é muita banda comercial. Eu, sinceramente, não tenho muito interesse. Meu interesse mais é procurar mesmo, garimpar esses tipos de som, assim. Então é por isso que é interessante conversar com alguém do teu conhecimento pra gente saber, sabe? Claro. Não, e o Spotify é uma ferramenta fantástica, né, cara? Porque tu bota Jamiroquai, por exemplo, aí vai aparecer os artistas similares ali do isso lado. Mesmo. E aí já descobri vários assim já. E aí cara, é muito legal. O Spotify é uma ferramenta espetacular, é muito bacana. É um outro mundo, né, que abre pra gente, claro, que com gosta certeza. É melhor que o YouTube. Né? É muito bacana. Ô, KG, voltando um pouco agora,
Qual foi o motivo da saída do Pretinho, cara? E tu acha que o Pretinho de antigamente é muito diferente do Pretinho de hoje em dia, que o Fetter faz? Cara, o Pretinho mudou muito, claro, sem dúvida nenhuma, né? O Pretinho era um talk show quando a gente começou. A ideia da RBS era fazer um cafezinho, né, lá, e a gente realmente assim o fez, né? A primeira formação do Pretinho Básico era eu, o Fetter, o Maurício e o Porã. O Porã já estava lá na Atlântida, ele não participava do cafezinho. Ele participou depois, ele entrou depois. E o Potter fazia parte de esportes, né? Então o Potter fazia só uma pequena participação. O programa era nós 4 que fazíamos, né? Eu, o Porã, o Fetter e o Maurício. E aí a gente passava conteúdo, a gente falava sobre música, a gente falava sobre cinema, a gente falava sobre literatura, que era o que a gente fazia no cafezinho, né? Só que aí depois, com a popularização do programa, o programa virou muito popular, depois da entrada do Pianjas, que a gente entrou em Santa Catarina, o programa estourou, foi um mega sucesso, e aí o nível, né, dos ouvintes caiu, isso é meio óbvio, né? A quantidade aumentou, mas a qualidade diminuiu. E aí a coisa foi naturalmente descambando para piada, sabe? A gente não conseguia mais inserir conteúdo, que era, por exemplo, a minha praia, a praia do Mr. P. A gente sempre gostou de fazer um programa bem humorado, ler piada, falar alguma coisa, dar risada para descontrair, inclusive o ouvinte, mas a gente sempre achava alguns momentos para inserir conteúdo, para dar uma dica de livro, para dar uma dica de filme, para, enfim, falar sobre... E cada vez menos a gente foi fazendo isso, cada vez mais a gente foi perdendo espaço. E aí chegou uma hora que não tinha mais sentido, né? Tu participar do programa, que a faixa etária diminuiu bastante também, as pessoas já não davam mais importância para o conteúdo que tu queria passar. E hoje o programa, o Pretinho, é um pânico, na verdade, né? É um monte de bobagem o tempo inteiro. Eu nunca mais ouvi o programa, eu ouvi o programa 1 ou 2 vezes depois que eu saí. Mas não tá perdendo desde nada, 2012. Eu ouvia de vez em quando eu entrava num táxi, por exemplo, o cara estava ouvindo, eu digo, meu Deus, eu ficava pensando o que virou o programa, porque é uma gritaria, tu não entende nada, é um falando por cima do outro, é um horror. Talvez seja isso que eles querem, mas agora, enfim, eu não sei. Tu tem contato com eles ainda, KG? Eu tenho contato com o Porã, que é muito meu amigo, desde a época da Ipanema, a gente é meio que irmãos, assim, né? O Porã começou como estagiário na Ipanema, quando eu trabalhava lá, né? E a partir daí a gente sempre manteve uma amizade muito forte, muito grande. Então o Porã é o meu grande parceiro, meu grande amigo, e a gente sempre está falando, né? O Mr. P, que é um cara que eu conheci recentemente, tá? Um cara espetacular. O Everton é um cara muito bacana, que eu também conheci quando eu fui para Atlântida. Eu não conhecia ele antes, conhecia, óbvio, né? Assim, mas não nos conhecíamos pessoalmente, né? E o Potter também. O Potter é um queridão, né? O Potter é um cara muito, muito do bem, assim, e tal, e eventualmente a gente mantém contato. Não tanto quanto o Porã e o Pi, mas, enfim, a gente mantém contato eventualmente. Esses aí que eu converso mais, assim. Nando. Tu citou o Potter agora. Ontem eu estava escutando uma entrevista que ele fez com o Duda Garbi lá, né? Sobre o momento que ele começou a participar do PB, quando ele contou a piada, que surgiu a piada do Potter, que ele pediu para ler uma piada idiota lá no ar lá, e todo mundo ficou assim, sem entender, e dali surgiu a participação dele ali, né, cara? Foi bem bacana aquilo ali. Mas mudando de assunto, eu fui em 2002 num evento da Pop Rock, que era o Pop Rock contra a Fome. Eu não sei se tu lembra, foi lá no Gigantinho. Lembro, foi um sim. baita evento com as bandas daqui, os rock gaúcho, as clássicas do rock gaúcho, né? E eu pensei que ia surgir tipo um Planeta Atlântida ali, né, cara? Com os eventos acontecendo, e no fim teve mais outros eventos, mas acabou não acontecendo. O que tu acha que não acabou acontecendo essa marca de eventos assim, tipo o Planeta Atlântida? Cara, eu discordo de ti. Aconteceu muitos eventos da Pop Rock, inclusive o nosso aniversário, o aniversário da Pop Rock acabava sendo
um evento, claro, não tanto quanto o Planeta Atlântida, mas a gente chegou a reunir 22 mil pessoas na Fiergs lá, naquela parte Nós estávamos interna lá, da cara. Fiergs. Cara, a gente não trazia bandas. Teve um ano que teve o Rodox, né, cara? Teve, cara. Só- Teve Charlie no Brown. auge do CPM 22, vocês lembram? O CPM 22. Sim, teve, sim. Charlie Brown Jr. Cara, o Foi. Rapa tocou lá. Foi muito Não legal, eram cara. eventos, né? Teve Não uma eram que foi eventos 2 noites, né? grandiosos, assim. Isso aí, exatamente. Teve que foi 2 noites, tipo o Planeta Atlântida, assim. Não era uma coisa grandiosa como Planeta, mas a gente sempre fazia eventos bem interessantes, bem legais. Charlie Brown Jr. tocou muito. O primeiro show do J Quest, que era o nome da banda era J Quest, Sim. aconteceu na frente do Anchieta, ali na Sociedade Libanesa, show com promoção da Pop Rock. E lotou. A banda já era um fenômeno, só que as pessoas não sabiam ainda. Depois eles tiveram que mudar o nome, né, por causa dos direitos autorais do desenho, aquele do J Quest, né? Mudaram para J Quest, mas o primeiro show foi promoção da Ipanema. Todas as bandas, todo o movimento de banda, o segundo movimento de bandas, o primeiro foi aquele do TNT, Engenheiros do Havaí, que mais? Garotos da Rua, né? Nenhum de Nós, Replicantes, toda aquela galera. Aquele foi o primeiro movimento das bandas gaúchas. O segundo grande movimento das bandas gaúchas foi a pop rock que deu o start. Acústicos e Valvulados, Ultraman, Comunidade Ninjitsu, Tequila Baby, Papas da Língua. Isso é que tocava na pop rock. A pop rock Cachorro grande. pegou esses caras e jogou pro mundo, entendeu? E a gente fazia os eventos com eles. Bideobaldi depois. Maria do Relento. O próprio Vander Wildner, né? Então a gente sempre fazia alguns eventos alternativos. E depois que eu saí, isso foi legal também. A Pop Rock conseguiu 2 eventos. Um deles, eles conseguiram reunir os Cascaveletes, cara. Para, os Cascaveletes fazia muito tempo que não tocavam junto. O Júpiter ainda, claro, né? Ainda estava mais ou menos são, né? E eles conseguiram fazer uma festa de aniversário unindo os Cascaveletes, cara. Eu já não estava mais, tinha ido para Atlântida. Mas foi um super sucesso, foi uma coisa fantástica. Graforrest Harmônica também depois tocou no outro aniversário da Pop Rock. Então a gente conseguia algumas coisas alternativas muito legais. Não era o poder do Planeta Atlântida, né? Mas a gente tinha um movimento muito interessante, sim. Michel. Como é que ainda tem aquela galera pedindo que fica tentando promover sua banda, que nem eu acho que isso era mais clássico antes, não sei, que fica mandando para vocês, enchendo o saco, assim? Tem, né? Não adianta, o pessoal, quem não, como é que é? Quem não mama, como é? Quem não chora não mama. Isso, quem não chora não mama, exatamente, né? Então, a gente sempre recebe. Isso é muito legal também, porque tem algumas bandas muito boas, né? Aqui na Serra, por exemplo, tem um movimento muito interessante, muito legal de bandas de rock, de hip hop, de blues, sabe? De reggae. E aí, eventualmente, os caras mandam pra gente. A gente pede, os caras mandam. E aí, de vez em quando, assim, na maior parte das vezes, diga-se de passagem, a qualidade do som não está muito legal, os caras gravam, os caras não têm experiência, né? Os caras estão começando. Então a gente dá algumas dicas para eles. Cara, isso aqui é melhor, de repente, vocês gravarem de novo, grava no estúdio melhor, pega um técnico aí que entenda para dar uma equalizada aí, botar sabe, gravar um pouco melhor para poder tocar na rádio. E aí daqui a pouco os caras voltam com um som bem redondinho, bem legal, a gente toca aqui. E é isso aí, sempre teve esse movimento, desde lá da Ipanema, que os caras levavam fita cassete. Esses dias eu estava conversando com o Duda Calvin, da Tequila Baby. Sim. A primeira vez que tocou Tequila Baby na Ipanema, isso deve ter sido em 1994, que era o Sangue... Não, era Baladas Sangrentas, primeiro disco da Tequila Baby. Tocou em fita cassete, na madrugada da Ipanema. Cara, a fita cassete era um horror. Porque de vez em quando enrolavam nos cabeçotes ali do gravador. Cabeçote. Agora eu lembrei essa palavra. Era um horror, sabe? E os caras levavam e depois eles ficavam lá fora de madrugada para ouvir o som deles tocar no rádio. Isso é fantástico, né, cara? Isso aí The Wonders, uma coisa meio The Wonders, né? Nunca vão esquecer isso, né, cara? Nunca vão esquecer isso. E hoje também acontece, só que, claro, um outro formato e tal, mas os caras se emocionam quando ouvem o som deles no rádio. Isso aí, esse movimento sempre vai acontecer. E ainda bem, né? É assim que tem que ser. Assim que a gente descobre as grandes bandas, né?
Eu já vou fazer mais uma antes que depois não me passa a palavra aí, né, cara? Isso aí já tá virando tradicional. O Diego encerra aí. Audiência, tu só falou que tem que pesquisar, que pesquisa o quanto isso aí é lazer para ti, o quanto é maçante, já que é uma coisa que é necessária. E como é que funciona a audiência ali? Como é que vocês medem isso? Tem cobrança? Como é que funciona um pouco dessa parte? Como é que vocês fazem isso? Bom, eu já tenho uma certa experiência, né, de rádio e tal, então, claro, tu tem que saber lidar com a audiência, né? Tem que saber lidar com o ouvinte. Muitas vezes, por exemplo, aqui eu tenho colegas novos, né, que estão começando, então, pô, os caras pedem uma música, o cara vai lá e toca. Esses tempos tocou uma música que não tem nada a ver com a programação da rádio. E como sou eu que programo a rádio aqui, pô, a história na minha. Eu falo, pô, cara, não toque esse som, porque não tem nada a ver com a rádio. Ah, mas o ouvinte pediu, o ouvinte é prioridade. Não, o ouvinte é prioridade, mas ele vai pedir uma música e daqui a pouco aí eu vou chegar, vou conversar com ele no WhatsApp, ele vai, cara, essa aí não vai dar. Quem sabe eu não toco uma outra dessa banda ou de uma banda similar. 99,99% das vezes, acredita em mim, o ouvinte topa. Para ele tá ótimo, vai tocar a música que ele quer e a música que tu, na verdade, tu orientou para ele, que é uma música que toca na rádio, que é uma música que está no playlist, enfim. Sobre a audiência, né, sobre essas pesquisas, aqui na Serra a gente não tem essa cobrança. Isso é muito bom também, porque, sabe, é um saco isso, sabe? Tu tá fazendo o teu trabalho, daqui a pouco vem o Ibope, daqui a pouco vem o executivo lá, o Uma borra-bota. pressão a mais, né, cara? O cara que não sabe nada de rádio, mas ele vai chegar lá, ó, o Ibope não tá legal, você vai ter que estar. E aí é uma cobrança, aí tu já trabalha, né? Tu já trabalha com uma cobrança nas costas, tu já trabalha pressionado, tu já trabalha, enfim, muitos profissionais, inclusive, foram demitidos, profissionais competentíssimos foram demitidos por causa disso. Aqui na Serra, felizmente, a gente não tem essa cobrança. Até porque nós somos a única rádio desse segmento, né? Que é um segmento classe AB, rádio adulta, né? O único segmento aqui na região, Gramado, Canela, São Chico, Nova Petrópolis, até Caxias, a gente é a única rádio dessa. A única nossa concorrente é a Itapema, que é uma rádio de Porto Alegre, né? Então, a gente não tem essa cobrança aqui, a gente está meio que tranquilo, né? E isso é muito bom, trabalhar assim não tem preço. Vocês nem imaginam como é bom trabalhar assim depois de ter sofrido toda a pressão que eu sofri, eu, na minha vida profissional, principalmente trabalhando na RBS, né? No Pretinho Básico. Rafael. Bom, tu, um grande conhecedor da música, deve ter uma coleção imensa de discos e vinil e tal. Tu poderia descrever algum álbum que seja o mais importante da tua vida? Se é que existe ou não? Claro, pô, isso aí eu falo com muito prazer. Eu já tive, Rafa, para tu ter uma ideia aí, eu já tive cerca de 5.000 vinis, Nossa! tá? Só que depois, cara, assim, ó, muita coisa, tu vai mudando, né? Tu vai mudando o teu gosto e tal. Quando chegou os CDs, como muita gente fez, eu me desfiz de muitos vinis. Eu chegava a trocar 5 vinis por um CD, para tu ter uma ideia da estupidez. Hoje é uma coisa insana isso, né? Sim. Mas enfim, muita gente fazia isso na época, né? Então eu incrementei minha coleção de CDs, mas eu mantive muitos vinis. Porque eu continuei ouvindo vinil. Eu sempre ouvi vinil. E agora eu só ouço vinil praticamente, né? Então eu tenho alguns vinis que hoje a minha coleção está bem menor, eu tenho umas coisas muito específicas e tal, mas assim, eu tenho alguns discos que marcaram a época. Esses dias eu fiz um programa no History Channel, que é um programa chamado Colecionadores, e aí o repórter do History foi lá em casa e tal, e me fez uma série de perguntas, né? E aí, uma dessas perguntas, uma pergunta foi similar a essa tua que tu me fez agora. Eu tenho alguns discos, por exemplo, meu primeiro disco, né, que é o álbum marrom dos Beatles, que é Love Songs aqui. Sim. Que é uma história muito engraçada, porque eu comecei a gostar de Beatles, e aí eu pedi pro meu pai, que eu era muito guri, né, e um álbum duplo dos Beatles, o disco era caro na época, né, e o álbum duplo mais caro ainda, né, não era assim para comprar disco, né, era difícil, né. E aí eu gostava muito do álbum vermelho dos Beatles, que eram os primeiros, assim, que tinha as músicas mais antigas, She Loves You, I Wanna Hold Your Hand, Can't Buy Me Love, né, as músicas mais iê dos Beatles. E eu pedi pro pai, eu quero o álbum vermelho.
Tá, e o pai foi trabalhar e tal, me levou de aniversário. Depois ele chega em casa com o álbum marrom, que não era o álbum vermelho. Mas ele disse, cara, eu não tinha o álbum vermelho, eu comprei o marrom, que era mais próximo do vermelho. E era o Love Songs dos Beatles, né? Era um álbum de balada, que eu não estava muito na pilha, né? Eu queria mais agitado e tal. E, bom, depois tu dá valor para tudo isso, né? Mas aí acabou se tornando o primeiro vinil da minha coleção. Foi esse álbum que o pai comprou errado, né? Na verdade. Um outro disco muito curioso também, que é um disco chamado Metal Machine Music, do Lou Reed. Esse disco é o seguinte, esse disco, ele brigou com a gravadora. Eu sou muito fã do Lou Reed, sempre fui, né? E aí, como ele brigou com a gravadora, e a gravadora exigia dois discos ou um álbum duplo dele, ele gravou um álbum duplo só com microfonias. Tem no Spotify, depois vocês coloquem para ouvir. É impossível de ouvir, porque são 4 lados, são 2 discos só com microfonias. Não tem, é só barulho. É só ele fazendo barulho com a guitarra. Não tem música, não tem melodia, nada. Não é nem experimental, não é nada. Artisticamente, o disco não vale nada, porque é só barulho, né? Mas para um colecionador como eu, o disco é muito importante, porque pouquíssima gente tem esse disco no mundo, né? O disco nunca foi reeditado, né? Tem no Spotify, porque eu já vi, mas é mais por curiosidade. Claro, assim. Com certeza. E aí eu tinha eu me envolvi num acidente, eu tinha um golzinho, que eu me lembro que na verdade, uma mulher bateu em mim. Eu estava descendo uma rua do Bonfim, ali uma mulher entrou entrou na minha porta. A culpa foi dela e ela me pagou. Então, me lembro que em 2 vezes, me deu 2 cheques para pagar o conserto do meu golzinho. O primeiro cheque eu fui lá, né? Botei ele para andar, pelo menos. E o segundo cheque eu ia usar para arrumar melhor ele, para pintar, aquelas coisas, trocar para-choque, e era exatamente o valor deste disco do Lou Reed, cara. Aí eu pensei, cara, que saber, velho. Vou andar com o carro todo arrebentado. Destina, fui lá e comprei este disco do Lou Reed, que até hoje eu não consegui ouvir inteiro. Eu não consegui ouvir um lado ainda do disco, mas ele tá aqui. Tá aqui na minha coleção, bem, bem tranquilinho. Essas são algumas curiosidades, tem várias outras, né? Mas enfim, são curiosidades aí sobre a minha coleção de discos. Eu também tenho uma história meio parecida. Oi, fala, Diego. Vai, Rafael, vai. Que assim, o álbum mais importante da minha vida, cara, foi o do Gabriel Pensador, cara. O Quebra-Cabeça. E é o que de 95. E a história foi meio parecida com o teu, né? Eu cheguei pro meu pai e disse, pai, eu quero o álbum dos Ramones, cara, o Adiós Amigos. Aí o pai disse, te dou dinheiro, tu compra, né? Aí ele me deu dinheiro, só que cheguei na loja de disco, né? Eu não comprava pirata, eu gostava de comprar original. Chegou lá e o álbum era muito caro. E eu pensei, e agora o que eu faço, né, cara? Não vou chegar de mãos vazias, né? Olhei e tava aquele disco lá do Gabriel Pensador. E como o Cachimbo da Paz tava em sucesso, né? Resolvi comprar, cara. Cara, eu ouvi aquele álbum a minha infância inteira. Tanto é que o Diego, que ia na minha casa direto, a gente passava ouvindo aquele disco, aquele CD o dia inteiro, cara. Então hoje pra mim, ele é o mais importante da minha vida. Claro, também foi um equívoco, né? Agora, trocar Ramones por Gabriel Pensador não dá, né? Por causa do preço, né? Ô, KG, mas eu vou te falar uma coisa pior. Depois do Gabriel Pensador, veio a irmã dele com Terra Samba. Aí eu não fui mais lá. Não, e tem outra história também, cara. Eu ganhei de aniversário dele mesmo, não sei se foi do Diego ou do Wagner, o álbum dos Raimundos, cara. Tanto eles me deram de aniversário na festa, a gente tocou na festa. Quando acabou a festa, cadê o CD? Eles levaram embora, cara, porque eles gostavam tanto do som que eles tiraram o presente e me deixaram sem o CD, cara. Sem presente. No fim foi Diego e o Wagner que levaram o CD pra casa. Pior que eu fiz isso, cara. Pior que eu fiz isso. Ele não merecia. Depois do Terra Samba, ele não merecia. Histórias, né? Histórias, Isso aí é bom. Nando e Michel, alguma última pergunta pro KG aí, mano? Tá, vamos lá, KG. Tá, um de cada vez, vai. Calma. Não falou meu nome, enfim. Tá, vou eu então.
Uma música ruim pra caramba, seja de agora, ou seja um pouco mais de trás, que tu enjoou pra caramba, sei lá, uma música que tu detesta, ou se quiser, de um cantor que seja. Pá, mas assim, deixa eu ver, cara. Terra Samba. Não precisa ser odeia, né? Uma música ruim. Ou uma música ruim. Ah, cara, eu acho pra mim, todo sertanejo é ruim. Pra mim... Não, mas é que eu não gosto. Eu respeito até, mas é que eu não gosto. Eu não consigo entender aqueles caras, sabe, gemendo pra cima e pra baixo. Não dá. Pra mim, eu não consigo. Não dá. Eu não... Respeito, tá tudo certo e tal, mas não... Eu acho que é pior que samba, pior que pagode. Samba não. Samba é muito bom. Né? Samba, Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Bezerra da Silva, esse é samba, esse é muito bom. Mas o pagode, aí já começa, e até o funk, mas eu acho que o sertanejo é o pior de tudo. Dor de cotovelo, essas mulheres que inventaram agora, as Maíra da vida, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, que coisa horrorosa, cara. Eu acho que é isso. Já respondeu bem. Não, tá bem respondido. Tá bom. Vai lá, vai, Nando. Cara, eu queria saber se tu ainda pretende fazer alguma coisa como talk show, assim como era o Cafezinho, o PB, se tu ainda tem vontade de fazer isso. E, cara, qual é o cara que te influenciou, assim, no rádio? Qual é a tua referência, assim, cara? De locutor, assim? Tenho vontade, sim. É um formato que eu adoro fazer. E no final da Ipanema, não sei se vocês lembram, eu tava com um talk show lá chamado A La Minuta. Eu lembro. Um programa muito legal. Que tinha o Baldaço participava de vez em quando, né? Aquele mala daquele Baldaço, que depois virou influencer do Inter ainda por cima. Desculpa te interromper, Cadê. A gente não passou um programa sem falar do Baldaço. Porque a gente entrevistou uma galera. É o terceiro. Tava escapando agora. Não, pior é que eu gosto daquele mala, ele é meu amigo, pior é isso. Eu vou explicar isso para os meus amigos gremistas. Como é que eu vou explicar isso? Mas enfim, era um programa muito legal de fazer. Tinha o Ipo Thomas também, sabe? Tinha o Pancho, tinha as gurias lá, a Julie Baldi, era muito legal de fazer, um programa muito bacana. E era um talk show. Só que para fazer um talk show... Oi? O Pedro Espinosa não participava junto? Sim, o Pedro, exatamente, o Pedro fazia, e eu ancorava o programa. A gente chegou a fazer uma entrevista, a última entrevista com o Júpiter Maçã, um pouquinho antes dele morrer, por exemplo, foi lá no A La Minuta, inclusive tem no YouTube a entrevista, e eu acho muito legal de fazer esse tipo de programa, esse tipo de talk show, me agrada muito. Foi assim com o Cafezinho, foi assim na primeira parte do Pretinho Básico, foi assim com esse programa no A La Minuta, só que tu tem que ter pessoas que tenham a ver contigo, entendeu? Porque não adianta tu pode reunir 4 feras, assim, os caras entendem. Se tu não tem a química, o programa não flui. E daí não adianta, não vai, sabe? Então, não é fácil, assim, tu montar um programa desses, né? Mas eu tenho muita vontade de fazer em algum momento, de repente aqui na Clube eu vou tentar refazer esse programa que eu acho muito legal, muito bacana. Conteúdo, né, discussão, uma coisa muito bem humorada, né, mais ou menos nessa linha, assim. Eu acho muito legal. Sim, bacana. A gente tá aí de bobeira, Cajê. Se precisar, só prender o grito. Olha aí, ó. De repente, aí. Ó. E agora esse é o formato novo, né? Agora tá aí, ó. Viu? Cajê, cara, muito obrigado por ter feito essa resenha com nós aí, cara. Pô, valeu demais, meu. Obrigado mesmo aí. Um prazer falar com o monstro do rock, né, cara? Deixar pros guris dar a saudação final aí, cada um. Não, é isso aí, da minha parte, só agradecer aí, Cajê. Valeu mesmo. Esse papo aí muito pra gente, muito legal, descontraído, e é isso aí. Valeu. Show de bola, valeu. Obrigadão. Cajê, muito obrigado. Assim como o Diego falou, eu te escuto desde os 12 anos, né, cara? Então tem uma referência, assim, para nós, que estamos começando nessa onda de podcast aí também. E muito obrigado aí, que foi um grande prazer para nós, cara. Sucesso aí nos teus novos projetos. Muito bacana, valeu, obrigadão. Quando precisar, estou à disposição aí, é só bater um fio.
Muito obrigado também, cara, pelas indicações. Eu vou agora procurar os Intoxicados, cara, pra ouvir, porque eu gosto de ouvir alguma coisa nova, né, cara? Eu vou procurar mesmo, falando seriamente mesmo. Tu sabe como é que eu descobri essa banda? Tem um filme com o Ricardo Darín, que é o mestre do cinema argentino. Se eu não me engano, é Elefante Branco. É sobre um hospital público de Buenos Aires. E aí o final do filme tem uma música. Que aí eu fui atrás, quem é que tá tocando essa música legal, tipo um blues, assim e tal. E aí eu cheguei nos Intoxicados. Foi aí que eu conheci. É a música que fecha esse filme aí do Darín. Acho que é Elefante Branco, se eu não me engano. Filme argentino. Fica a dica aí. Não, claro, certeza. Então tá, KG. Brigadão, hein? Valeu mesmo, cara. Valeu. Boa noite. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.